capítulo 12, versículo 2. O título da mensagem hoje: o favor do Senhor está sobre nós. Se você puder afirmar isso aí, diga: o favor do Senhor está sobre nós. E sabe o que diz o texto de Provérbios 12? O homem de bem, eu estou aqui diante de homens de bem, de mulheres de bem, homens e mulheres justos. O homem de bem alcança o favor do Senhor. Então receba desde já para a tua vida, que sobre a tua vida está o favor de Deus. E é claro, hoje nós vamos averiguar na Bíblia o que é este favor do Senhor. Eu oro no nome de Jesus, pedindo revelação, conhecimento, pedindo a Deus que fale aos nossos corações neste momento. Peço em particular que use a minha vida como ministro do altar, como bispo da igreja. Mas, ó Deus, que o Teu Espírito nos ensine, nos dê instruções e ainda mais, alimente o nosso espírito. E assim nos submetemos à palavra do Senhor. Oramos por isto no nome de Jesus. E o povo que ama a Deus, diga amém, amém e amém. Levante aí a sua Bíblia, amado. Diga aí comigo: esta é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje serei ensinado pela palavra de Deus, que vai dar fruto no meu coração. E por esta palavra, eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. E todos digam amém, amém, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado, nosso maestro. Eu quero dizer à igreja Cristo Vive, aos meus irmãos em Cristo, que se ao homem de bem está dado à sua vida o favor do Senhor, se o homem de bem alcança o favor de Deus, nós temos que perceber, compreender e entender o que é este favor. Sabe, o favor de Deus é tudo aquilo que Deus faz por nós, sem mesmo merecermos. O favor de Deus é toda a misericórdia que se renova a cada dia da parte de Deus pela nossa vida. É tudo que Deus tem a nos oferecer. Então, favor de Deus é aquela aceitação de Deus pela nossa pessoa. Nascemos em pecado, fomos encontrados nesta terra debaixo do peso do erro e Deus nos aceitou. Deus nos cobriu com o seu favor. Digam glória a Deus aí por isso, amado. Então, o favor é a vontade e o desejo de Deus sobre nós. Favor de Deus faz parte daquele prazer. Veja bem, Deus não nos dá coisas e oferece coisas em troca de favores, em troca de qualquer coisa. Deus faz o que faz por puro prazer. Ele abre janelas dos céus, Ele derrama bênçãos sobre nós por prazer. Tudo isto tem a ver com o favor de Deus. A Bíblia está mostrando claramente que a pessoa que procura o bem, o homem de bem, né? A pessoa que procura a palavra de Deus, procura os caminhos do Senhor, que deseja o bem para si ou para o seu próximo, a Bíblia é bem clara: esta pessoa alcança este favor de Deus. E é o que eu quero que os irmãos pensem nesta manhã, que nós já temos, não por nosso mérito, mas pelo que Cristo quis oferecer a nós, nós temos sobre nós toda esta graça maravilhosa e este favor de Deus, que pode se traduzir em saúde para o nosso corpo, quando somos afetados por algumas doenças, algumas enfermidades, que aliás nós chamamos todas as enfermidades de mentiras do Satanás, porque há uma verdade de Jesus que diz assim: fomos sarados por suas chagas. Se a verdade diz que eu estou curado, tudo que disser contrário a isso é mentira. Então, às vezes passamos por certas mentirinhas, passamos por certas doenças, mas temos que perceber: o favor do Senhor está sobre mim. Isso pode se traduzir em cura, em milagre, em restauração de força, de uma forma instantânea ou gradativa.
Nós temos que entender que num momento de aperto, num momento de angústia, de necessidade, o favor de Deus está sobre nós. Então, Deus não vai permitir que a gente pereça, que a gente morra no fracasso. Deus sempre vai dar um jeito de abrir uma porta, de trazer luz para o nosso caminho. Então, nós temos que pensar nisso. É como diz o Provérbios 14:35, o servo prudente, ele goza do favor do rei. Nós temos que ter esse benefício para a nossa vida. Até, claro, a Bíblia sempre fala de um lado e do outro lado da moeda. E diz que o que procede indignamente é objeto do furor do rei. A gente não tem muito aqui no Brasil a figura da realeza, da monarquia, mas a gente tem a ideia dos filmes, né? Alguém que é contrário ao rei, o rei só levanta o cetro, dá uma olhada esquisita, o indivíduo perde a cabeça. Então, diferente de sermos objeto do furor do rei, nós pensamos nisto, que nós somos objeto do amor do Rei Jesus. Ele objetivou a nossa vida, Ele olhou para nós, Ele resolveu nos amar. Nós temos o que temos porque Ele quis nos oferecer. Podemos usar aquela expressão de Paulo, somos o que somos por Deus e pela graça de Deus. Então temos que ter em nosso coração apenas um sentimento de agradar ao nosso Rei, de fazer bem aquilo que Ele deseja, de cumprir a sua vontade. O salmista do Salmo 40, versículo 8, fala disso. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então que a gente associe uma coisa a outra. Sobre nós está o favor de Deus. E nós devemos apenas honrar a Deus. Devemos apenas cumprir com a vontade dele. Fazendo isso, amado, todas as coisas se encaixam. Fazendo isso, a nossa vida se torna plena, se torna feliz. Nós não temos falta de nada. E todo este favor de Deus pode parecer até mesmo um assunto muito batido, muito comentado. Eu sei que é muito falado, mas também percebo que é pouco vivenciado. Há muitas mensagens que saem dos altares, saem dos púlpitos das igrejas, mensagens baseadas na Bíblia, que fala de cura, que fala de provisão, de milagre, de multiplicação, mas isso é pouco vivenciado pelo povo que ouve a mensagem. E isto tem que mudar. Os milagres não ficaram presos no passado. Os milagres não são coisas exclusivas apenas da Palestina, do Oriente Médio, de quando Jesus passou por aqui. Jesus está aqui entre nós, vive em nós. Os milagres têm que acontecer agora. Então nós precisamos ter um conhecimento, um entendimento. Eu até diria mais, uma revelação de quem é o nosso Deus, de como Ele é Rei majestoso e de como o seu favor está sobre nós. Então eu quero, nesses próximos minutos, levar você a pensar nesses fatos, né, ou nesses fatores. Quem é o nosso Deus? Quem é o Senhor nosso Deus? Precisamos conhecê-lo, precisamos até mesmo entendê-lo. Precisamos ter uma boa ciência de Deus, fazer como os cientistas fazem, dar um mergulho profundo no assunto, ir com profundidade em Deus. Para isso precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, para isso precisamos ter intimidade com Deus, orar ao Senhor, se submeter à vontade dEle. Mas eu sei de uma coisa, quanto mais se conhece a Deus, mais intimidade você tem com Ele. Quanto mais intimidade, mais favor você observa da parte dEle. Então nós temos que fazer uma investigação profunda de Deus. Você sabe que muita gente não recebe nada da parte de Deus porque não o conhece. Muita gente acha que... você pergunta assim, o que é Deus para você? Ai, bispo, Deus para mim é tudo. Mas me explica esse tudo. É tudo. Às vezes esse tudo não é algo tão significativo. Para outro tipo de pessoa, Deus é o cara lá de cima. O que eu acho um grande desrespeito. Eu quero dizer aqui que eu
eu não tenho intimidade nenhuma com o cara lá de cima. Eu digo do cara que mora no 708. Eu moro no 608. Eu não tenho muita intimidade, mas chamar Deus de o camarada, o cara lá de cima, sabe, prova uma falta de intimidade com Deus. Mas as pessoas falam de Deus, e é isso que eu quero dizer aqui. Falam das coisas de Deus, mas pouco vivem a grandeza de Deus. Nós temos que partir da teoria, do estudo bíblico e irmos para a prática. Se é obediência, vamos obedecer. Agora, se a Bíblia fala de milagres, vamos receber estes milagres. Então nós temos que conhecer Deus e as suas manifestações, as suas virtudes, os seus adjetivos. Temos que perceber muito mais, ouça, amado, a imutabilidade de Deus. Pensarmos que Deus não muda. Ele fez milagres no passado e faz hoje. Temos que ter em nossa mente que Deus realmente tem propósitos bem estabelecidos e nossa vida está dentro desses propósitos. O salmista disse que são caminhos perfeitos. Temos que entender que Deus é fiel. Você se recorda do que Deus disse para Moisés quando Moisés recebeu a grande missão? Tem aí essa parte do texto em Êxodo 3. A grande missão de libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. E claro, Moisés tinha sido criado como neto de Faraó. Ele, por uma fatalidade, ele saiu do Egito, fugido, voltou 40 anos depois. Mas ele não precisava convencer os egípcios de nada. Ele precisava convencer o próprio povo hebreu de que ele seria o libertador deles. Deus me trouxe aqui para libertar vocês. Se não tivesse algo que desse base para eles acreditarem, eles iriam virar as costas para Moisés. E daí Moisés pergunta a Deus, Deus, o que eu vou dizer quando o meu povo perguntar quem foi que me enviou? Que crédito eu vou ter diante do meu povo hebreu? Quanto ao milagre de libertação, Deus faria. E Deus fez, né? Travou os egípcios, abriu o mar vermelho, o povo passou no meio do mar. Só que disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? Aí o versículo adiante, versículo 14... Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Na nossa Bíblia em português está assim mesmo, letras maiúsculas, letras garrafais. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Versículo 15, disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, olha o detalhe, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros, este é o meu nome eternamente, assim serei lembrado de geração em geração. Há uma coisa específica aqui, Deus disse assim, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó ou Israel, né? Significando o que ele já tinha feito e operado na vida daqueles homens. Então, muito mais importante do que é o nome que seja dado a Deus, é o que Deus é capaz de fazer pela vida de cada um de nós. E havia uma questão, os hebreus, né, eles tinham muito medo de pronunciar o nome de Deus. Você percebe que depois Moisés vem do monte com 10 mandamentos. Um dos mandamentos era, não terás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso era uma coisa dentro da alma dos hebreus. Para não falar o nome de Deus em vão, eles costumavam não pronunciar o nome de Deus nas suas falas, nas suas frases, nas suas expressões. Aí eles diziam assim, ó, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Eterno, né? O Deus que cura, o Deus que abre portas, o Deus que batalha nas guerras, é o Senhor dos Exércitos, aquele que é juiz, aquele que é advogado. Então, eles não usavam o nome de Deus. Tinha um nome para Deus. Eu até coloquei aqui no quadro, até para a gente entender toda essa questão, né?
eu sou, que foi como Deus disse para Moisés. Diga-lhes que o eu sou enviou você. Eu sou, vem lá do original hebraico, né, que provavelmente se pronuncia Yahu, provavelmente, justamente por essa questão. Os antigos não falavam o nome de Deus para não correr o risco de falar o nome de Deus em vão. A pronúncia se perdeu. E a gente está lendo aqui em hebraico, né, que se lê aqui, tá, da direita para a esquerda, né, se lê daqui para cá. Que transliterado, veja bem, YH, WH, é uma maneira ocidental de transformar aquelas letras em hebraico em letras ocidentais. Já é uma grande mexida que se faz. Daí, a pronúncia poderia ser Yahu, Yahu, Yavé. Tem um nome muito popular no Brasil que é Jeová. Mas, eu volto a dizer, independentemente do nome que se dá a Deus, ele era conhecido como o Altíssimo, o Senhor, o Eterno, o Deus que cura, o Deus que dá a paz, o Deus que agiu na vida de Abraão, de Isaac, de Israel. E eu quero que você pense, amado, que o teu Deus, ele tem que ser para você um Deus que você pense, ele pode trazer qualquer coisa boa para a minha vida. Uma cura, uma provisão, a paz para o meu coração. E claro, a gente hoje conhece o nome de Jesus como sendo o nome mais importante para o nosso Deus, dos muitos nomes que ele já recebeu. E a prova de que podemos clamar por Jesus é aquilo que o próprio Cristo disse em João 8. Então está lá, Deus disse para Moisés, Moisés, o eu sou te enviou. Aí lá em João 8, Jesus disse assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Ele fez até mesmo uma ironia aqui com os populares. Jesus disse assim, olha, o Abraão, que vocês aí tanto cultuam, ele me viu nascer e ficou feliz. Aí disseram assim para ele, ué, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Que história é essa? Você tem cara de 30 e poucos anos, e era a idade de Cristo, 31, 32, 33, e você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Aí Jesus disse assim no versículo 58, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. As mesmas letras, as mesmas palavras, ou a mesma palavra lá do Antigo Testamento, quando Deus disse para Moisés, o eu sou te enviou. Então, só mesmo alguém com a autoridade de Deus poderia chamar para si o antigo nome de Deus. Daí até pegaram em pedra, diz o 59, para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Eu quero lhe levar a pensar que quando você diz Jesus, todo o poder de cura, todo o poder de libertação, como houve lá com os escravos, todo o poder de restauração de vida, de prosperidade, quando você diz Jesus, esse poder opera na sua história, na sua vida, é o tal favor do Senhor que está sobre a vida do homem de bem. Amado, diga aí, Jesus, Jesus, Jesus. O poder de Deus está aí operando na tua história. 5 letras, simples, um nome muito comum. Aliás, você vai no México, tem muitas pessoas chamadas Jesus. É um nome muito comum, a gente não costuma usar muito aqui. Aliás, quem coloca o nome de Jesus, coloca um acento, né, agudo no E, aí fica, não, eu sou Jesus. Até com certo respeito ao nome de Jesus, mas um nome simples, que tem variações aí de língua para língua, mas que tem um poder incrível. Eu posso daqui, olhando nos teus olhos, dizer, receba a cura em nome de Jesus. E a cura se estabelece aí, se faz aí no teu corpo. Eu posso te olhar nos olhos e dizer, receba a provisão em nome de Jesus. Então, amados, nós temos que conhecer isto. O nosso Deus, Ele é o grande eu sou. Por isso também Jesus diz, eu sou o caminho,
Vamos lá. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aí quando dissermos para alguém que Jesus é tudo, e alguém disser, mas tudo o quê? Ah, Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Nós temos explicações, nós temos o que falar. Ele é o meu Pai, Ele cuida de mim, Ele está no controle de tudo. E não um Deus que é tudo, mas sem tanta explicação. E olha, o que Paulo pediu a Deus, quando até escreveu o livro de Colossenses, ele disse assim em Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, esse Cristo que veio padecer por nós, este que chamamos de Jesus, em quem, versículo 3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão inseridos, estão ocultos nele. Paulo estava lá dizendo, Deus, que o povo de Colosso, os colossenses tenham um forte entendimento disto. Nesta manhã eu estou fazendo a mesma coisa, que o Espírito Santo dê a cada um de vocês esse forte entendimento de quem é Deus, do quanto Ele é poderoso para agir em tua vida. Ora, vou usar as palavras de Paulo, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo não andou com um Jesus carnal, mas ele teve um encontro com Jesus, diz ele, no paraíso. Jesus lhe passou instruções, inclusive a única instrução que foi dada para que fizéssemos uma cerimônia no novo pacto foi a ceia do Senhor. Vocês vão celebrar a ceia. Pode ser uma vez no ano, uma vez na semana. A gente faz uma vez no mês. Mas vocês vão celebrar a ceia em memória de mim, até que eu volte. A única regra cerimonial que cabe no novo pacto que foi deixado para nós é a ceia. Estou mencionando isso por quê? Porque Paulo teve um encontro espiritual com Jesus. Ele não andou com Jesus físico. Ele não viu Jesus caminhando pela Palestina, mas ele sabia, naquele homem que aqui passou, naquele Cristo, no que era chamado de filho de José e de Maria, nele, naquele que parecia mais homem do que Deus, estava ali toda a plenitude de Deus. Imagina alguém que teve um encontro pessoal e físico com Jesus. Aliás, teve uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela tocou apenas na roupa de Jesus e a hemorragia se lhe estancou na hora. O que temos que acreditar é que hoje, quando a gente diz Jesus, Ele está mais perto do que se imagina. Está no teu coração, na tua mente, na tua alma. Aliás, a Bíblia diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Você é a cara de Jesus. Você é a imagem e semelhança dEle. Então, temos que nos aprofundar nisso, nesse encontro com Deus, nesse nível de conhecimento, quem Ele é. Quando eu clamo o nome de Jesus, o que está por detrás disso? Está tudo que diz respeito a Deus. O Deus que criou o universo. Aleluia. O Deus que fez coisas existirem do nada, de onde nada existia. E a minha última parte da mensagem, amados, eu sempre divido aqui a mensagem em 3 blocos. O meu terceiro bloco aqui de mensagem é que diante de tudo isto, desse Deus que é o eu sou, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, diante de tudo isto que nós estamos vendo, diante desses fatos, de um Deus que opera milagres, nós não podemos passar desapercebidos destas coisas.
Nós não podemos dizer, tá bom, sabe, é o Deus da Bíblia, o Deus que fez tanto milagre. Não, nós temos que viver isto. E é necessário, então, eu estabelecer certos princípios. Eu não vou dar um passo sequer na minha vida sem que esse Deus Todo-Poderoso esteja dizendo, ande mais um passo para frente. Eu vou procurar não pensar em nenhuma outra coisa qualquer que não seja um pensamento relacionado aos pensamentos de Deus. Eu também não vou deixar o meu coração se abrir para um monte de sentimentos negativos, para o medo, para o terror, para a ansiedade, se o meu Deus é o Deus de Davi que disse, nada te faltará. A partir do momento que eu conheço a Deus, eu não posso pensar que a minha vida é a mesma de antes. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com o mundo, com este século, mas transformai-vos. Mas eu nunca senti que eu sou uma pessoa de sorte, vitoriosa, uma pessoa abençoada. Amado, transforme-se hoje num grande vencedor. A Bíblia está ordenando, transformai-vos. Transforme-se hoje num grande abençoado, numa mulher abençoada, feliz. Mas como é que é isso? Eu vou me transformar? Como? Como é que eu faço? Onde é que eu pego o elemento sagrado? Qual é a piscina que eu passo? Cadê o tapete de sal grosso para eu pisar? Cadê a rosa ungida? Não é por coisas palpáveis. É pela renovação da vossa mente. Se lá dentro da sua mente, do seu coração, você internalizar isso, colocar isso para dentro, Deus é poderoso, Deus é o Altíssimo, Ele pode fazer qualquer coisa por mim, e o favor dEle está sobre mim, a tua vida vai mudar hoje. Hoje. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Não é para ficar na teoria, não, é para experimentar, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga aí, eu tomo posse disso. Diga, eu recebo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Então mude o chip. Vira o disco para os mais antigos. Às vezes fica aquele disco arranhado, né? Agarrado. Amado, troca o chip, troca o disco, troca o CD, troca a fita. É como Provérbios 23, 7 diz, como você imagina em sua alma, assim você vai ser. Está falando aqui do homem em si, como imagina em sua alma, assim ele é. Deixa eu abrir aqui um parênteses. Não por nós mesmos, porque todo o poder que opera em nós vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Logicamente, partindo desse pressuposto, partindo dessa premissa, quando eu penso que eu sou mais que vencedor, pronto. É isso que acontece. Porque Deus já está comigo. Quando eu penso que eu posso todas as coisas em Jesus, que me fortalece, pronto, é batata. Eu passo a conseguir todas as coisas. Há quem diga no mundo, querer é poder. Sim, mas só com Deus. Só com Deus. E quando você renova sua mente, você descobre o grande potencial de vida que há em Jesus. Diga aí o nome dele, diga Jesus. Jesus. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos toda a nossa história. Eu sei que tem gente que às vezes é mais firme, durona, e diz, não, eu aprendi assim, eu não posso mudar, sabe? A vida é de sofrimento. Amado, abra um pouquinho do seu coração, dê uma chance a coisas novas. É justamente no nosso modo de pensar, na nossa atitude perante a vida, que nós vamos determinar o que vai ser o nosso futuro. Se você agir e pensar como um derrotado, você vai ser seguido ou seguirá derrotados. A Bíblia diz que quem se assenta com os sábios se torna sábio. Então se você disser, eu vou ser um vencedor,
Você não só seguirá vencedores, como será seguido por vencedores. Os derrotados vão passar longe da tua estrada. Que fiquem bem longe, sabe por quê? Pessoas derrotadas, pessoas fracassadas, só têm inveja, só têm ciúmes. Ai, mas a pessoa às vezes reclama, estou tendo muita inveja, alguém está tendo inveja de mim, eu tenho muitos ciumentos, tem gente fazendo macumba com o meu nome. Amado, você está na estrada errada. Eu tenho que lhe dizer isso, você está na estrada errada. A estrada dos vencedores só caminha vencedores. Mas, claro, de vez em quando aparece uns, como é que eu posso dizer? Umas pedras de tropeço, né? Umas coisas esquisitas na nossa frente. É um colega de trabalho, um colega de escola, de faculdade, alguém da família, então, a gente sempre vai esbarrar com esse tipo de pessoa. A pessoa é ruim de roda. A pessoa só anda para trás. A pessoa parece que é uma macumba ambulante. Sabe, você olha na cara dela, já te passa um mau agouro. Tem gente que a gente não consegue se desvencilhar. Mas que nós não seremos afetados por essa pessoa, não seremos. Se colocarmos na nossa mente, eu sou um vencedor em Cristo. E aí acontece um grande milagre. Já que eu não me livro desse estorvo, eu vou abençoar esse estorvo. Eu vou passar coisas boas. É muito diferente você influenciar alguém ou ser influenciado. É muito diferente. Você foi chamado por Deus para influenciar. Para ser um vencedor e passar isso no olhar, no sorriso, nas atitudes. Não adianta ficarmos aqui, sabe, teorizando a vitória, depois voltamos para casa e dizemos, poxa, a vida é ruim. Ó céus, ó azar. Né? Essas imagens estão sempre na minha mente, aquela hiena do desenho da Hanna-Barbera, né? Ó céus, falando assim em semitom, né? Os músicos, ó céus, ó azar, ó vida cruel. Sabe, você é ovelha, você não é hiena. Diga, eu sou ovelha, eu sou vencedor, vencedora. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse assim, em Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Cristo era positivo, ele sabia o seu percurso, ele ia em frente. Mas ele foi para a morte, mas ele sabia que era um plano perfeito. Então, não abandone os seus planos, não abandone os seus projetos. Sabe o que Deus faz com quem é perseverante? Sabe como se manifesta o favor de Deus na vida de quem tem pensamentos positivos? Isaías 26, versículo 3 diz assim, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você confia em Deus, você cria um propósito, eu vou ter a minha casa, eu vou ter a minha família, eu vou ter a melhor esposa, o melhor marido, eu vou ter filhos obedientes. Aí você pede de novo, né? Eu vou ter filhos obedientes. Pede 3 vezes, porque essa é a coisa mais de vou ter filhos obedientes, mas você mantém firme aquele propósito, Deus te mantém em perfeita paz. É verdade, amados. Olha, eu posso estar aqui usando um pouquinho de brincadeira, mas eu estou falando a coisa mais séria da vida. Quando dizemos, Senhor, meus filhos serão obedientes, pronto, acontece. A pessoa que não tem um propósito firme, aprende que tem que dizer que o filho é uma bênção. Chega em casa e diz, seu capeta. Não sei onde que eu me meti, que me arrumei em você. Ô capetinha dos infernos. Eu pergunto, se uma mãe, claro, se uma mãe diz que o filho é um capetinha, não é nem questão de vai ser, irmã Soninha, se o filho de uma mãe como essa é o capetinha, eu pergunto, quem é o marido? É o capetão. Não, mas o meu marido é bom, meus filhos... Não, teu marido é ótimo. Teus filhos são ótimos.
Você é ótima. Amém. Então, nada de profetizar coisa negativa, né? Tem que manter... mas isso aí exige muita fé. Ora, você descobriu a pólvora, então. Vou terminar com alguns pontos aqui que eu acho muito importante da gente pensar assim: se Deus mantém em perfeita paz o que tem um propósito firme, em que Deus pode agir? Eu penso que Deus pode manter em perfeita paz uma vida conjugal, se a gente mantém um propósito firme. Então é como o Provérbios 18, 22, que a pessoa acaba chegando nesse nível: o que acha uma esposa, acha o bem, alcançou a benevolência do Senhor. Mas eu casei e minha esposa não era tão boa assim. Mas ela pode ser transformada. Mantenha um propósito firme. Acredite em Deus, e Deus pega e transforma qualquer situação. O Senhor pode manter em perfeita paz aqueles que acreditam que cada novo dia será um dia abençoado. Pode ser segunda-feira, dia 20 do mês, e você tem aquele boleto para pagar, sabe? De mais de R$500, e você não sabe de onde vai tirar dinheiro, mas quando você acorda e diz assim: Deus me deu esse dia para minha alegria, não vou chorar, eu vou sorrir. Então, quando você diz aquele Salmo 118, né? Olha aí o 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Quando você mantém esse padrão de felicidade, de alegria, meu amado, Deus dá um jeito de transformar o teu dia em confusão em bênção, de confusão em bênção. Mas e o boleto que tem para pagar quase no fim do mês? Deus dá um jeito. Então, não se acovarde diante da vida. Não se acovarde nunca mais. 2 Timóteo 1,7, o lema da nossa juventude, aí, a juventude dinamis. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder. Dinamis, poder, amor e de moderação. Então, quando você pensa com a mente renovada, não há vales tão profundos que você não possa sair deles. Vêm os vales e você sai ileso. Quando você pensa com a mente de Cristo, não há barreiras que não possam ser vencidas. Vêm as barreiras, você ou derruba a barreira ou você salta por elas. Não há sonhos impossíveis quando você renova a sua mente. Então, eu vou lhe fazer pensar como um vencedor. E quando Paulo disse, 2 Coríntios 4, 16 ao 18, ele disse assim, olha: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, veja bem, se corromper aqui não é entrar em pecado, em coisa errada, fazer falcatruas e depois dizer assim: não, por fora eu sou falso, mas por dentro eu estou vencedor. Não, mesmo que venham coisas que tentem destruir a sua vida. Saúde física, saúde emocional, a perda de um dinheiro, perda de um recurso, mesmo que por fora haja guerras, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então eu não desanimo. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela tem que produzir para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Está vindo coisa difícil? Calma, Deus vai dar triunfo, Deus vai dar vitória, Deus vai dar consolo. Versículo 18, não atentando nós, então, nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Eu posso, com os olhos físicos, estar diante de um diagnóstico médico assustador, mas os meus olhos espirituais veem a cura. Eu posso estar diante de um documento de dívida que está aqui, escriturado, assinado, carimbado, mas eu tenho olhos espirituais que me mostram a libertação dessa situação. Eu posso, às vezes, olhar para a minha vida e estar preso num vício, num pensamento negativo qualquer, mas eu sei, Deus dentro de mim me fará vencer. Então eu avanço. O que eu quero deixar de recado para você, amado, é que você não deve se preocupar, sabe, com as aflições que o mundo traz.
E os perseguidores, e as críticas. Eu vou te dizer uma coisa, falando um pouquinho daqueles ciumentos, invejosos. Quer saber, se você avança ou se você retrocede, você vai receber crítica sempre. Então não fique dando muita trela para as vozes estranhas, não. Se você não consegue, as pessoas te criticam. Se você avança, você é muito vencedor. Então, nós gastamos muita energia pensando no que os outros vão dizer de nós, no que os outros vão achar a nosso respeito. Você tem que saber uma coisa, o que Deus acha a meu respeito. O que Deus pensa de mim. E Deus pensa assim, abençoado, filho amado, precioso, propriedade exclusiva minha, um espírito comigo, filho do Deus Altíssimo. Deus pensa isso de você. Então, avance. Mas eu tenho muitas barreiras. Bispo, você não conhece a minha tribulação. Avance. Paulo disse assim aos Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Não sou um homem perfeito. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. O texto de Paulo prossigo para o alvo. Vá em frente. Eu quero lhe profetizar isso aqui. Os melhores dias de sua vida estão diante de você. Diga aí, dias melhores virão. Dias melhores virão. É avançando. Eu termino com 2 Coríntios 5,17. E eu quero lhe dizer uma coisa, que Deus ele não vai consultar o seu passado para determinar alguma coisa no seu futuro. Eu acho que eu não vou ter tanta bênção porque, bispo, já pintei o sete, já pintei os canecos, já fiz tanta coisa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nova mulher, novo homem, é nova criatura. As coisas antigas, Deus não vai levar em conta, não. Fica preocupado, não. Nós somos hoje justos, honestos, queremos viver uma vida íntegra, mas Deus pega todo o pecado do passado, a Bíblia diz que Ele joga no fundo do oceano. Não é o Oceano Pacífico, Atlântico, Mediterrâneo, não. É o oceano do esquecimento. Deus já te perdoou. Mas então, o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Porque você já é nova criatura, eis que todas as coisas se fizeram novas. O favor do Senhor, de fato e de verdade, está sobre a sua vida, sobre a sua vida e sobre a sua vida. Vamos dizer juntos, o favor do Senhor está sobre nós. Assim seja, assim disse o Senhor. Receba isso para a tua vida, amado. No nome